E aí, pessoal? Hoje a gente vai mergulhar num assunto que sempre dá o que falar e é super importante no nosso sistema de justiça: a prisão preventiva. É um tema complexo, eu sei, mas é fundamental entender como funciona, ainda mais com as mudanças recentes na lei que trouxeram critérios bem mais objetivos para essa discussão. Bom, para a gente entender tudo direitinho, separei nosso papo em alguns pontos-chave. A gente vai desde o básico, o que é a prisão preventiva, até chegar nas atualizações mais quentes que estão mudando o jogo. Vamos lá? Então, para começar, a gente precisa deixar uma coisa bem clara: o que é, e talvez mais importante ainda, o que não é a prisão preventiva. Isso evita muita confusão logo de cara. Pois é, essa pergunta é a que não quer calar, né? Como assim prender alguém antes de um julgamento, antes de ter uma condenação definitiva? Parece estranho, mas a lei tem uma explicação bem específica para isso. Olha só, o ponto-chave aqui é esse: é uma medida de cautela. É para garantir que o processo criminal possa acontecer do jeito certo ou para proteger a sociedade. O mais importante é entender que não se trata de antecipar a punição, não é um castigo adiantado. E a própria lei deixa isso escrito com todas as letras, para não ter dúvida. O Código de Processo Penal bate nessa tecla, reforçando que essa prisão é uma medida excepcional. Nada de usar preventiva como um jeitinho de começar a cumprir a pena antes da hora. Beleza, já entendemos que não é punição. Mas então, em que bases um juiz pode decretar essa prisão? Ele não pode simplesmente acordar e decidir isso. A lei exige motivos bem concretos. Funciona assim, basicamente em duas etapas. Primeiro, alguém tem que pedir, o Ministério Público ou o delegado de polícia. E olha que detalhe crucial: o juiz não pode decretar preventiva por conta própria. Tem que haver essa provocação. Aí, com o pedido em mãos, o juiz decide, e essa decisão tem que ser muito bem fundamentada. E quais são as justificativas que a lei aceita? São basicamente essas quatro aqui. São os chamados pilares da preventiva. Vão desde garantir a ordem pública, ou seja, impedir que a pessoa cometa novos crimes, até assegurar que ela não vai fugir ou que não vai destruir provas e atrapalhar a investigação. Então, peraí. Mesmo que exista um desses motivos que a gente acabou de ver, não é sempre que a prisão preventiva pode ser decretada. A lei coloca mais um filtro. Vamos ver quais são as situações exatas em que ela é permitida. A lei basicamente desenha os cenários. Estamos falando de crimes dolosos mais graves, com pena máxima acima de 4 anos. A questão da reincidência também pesa, e tem uma atenção especial para casos de violência doméstica e familiar, o que é importantíssimo para proteger a vítima. Cada hipótese dessas tem uma lógica bem clara. E agora, pessoal, a gente chega na parte que talvez seja a mais importante da nossa conversa: a grande virada de chave que uma nova lei trouxe. Ela veio para dar mais objetividade a um conceito que era bem vago. Pensem comigo, garantia da ordem pública era um conceito super aberto, né? Dava margem para muita interpretação. O que a nova lei fez foi basicamente criar um roteiro, um checklist para guiar essa análise e torná-la menos subjetiva. O que a lei fez foi criar estes 4 pontos tangíveis. O juiz agora precisa olhar para isso. Como o crime foi executado? A pessoa tem envolvimento comprovado com uma organização criminosa? O que foi apreendido como armas ou drogas e em que quantidade? E, por fim, existe um risco concreto baseado em fatos de que ela vai cometer novos crimes se ficar solta. Ou seja, acabou aquela história de o crime é grave por si só, então prende. Não, agora a decisão tem que ser fundamentada na periculosidade concreta da pessoa. É preciso mostrar com fatos porque aquele indivíduo especificamente representa um risco real para a sociedade. Para fechar com chave de ouro e para ninguém mais esquecer, vamos fazer um resumão. Um antes e depois bem claro para a gente visualizar o impacto prático de toda essa mudança. Essa tabela aqui é fantástica para a gente ver a transformação. A gente sai de um conceito de ordem pública, que era vago, subjetivo, e vai para um definido por critérios claros na lei. A análise do juiz, que antes era muito ampla, agora está vinculada a esses critérios. E a fundamentação, essa não pode mais ser genérica, tem que demonstrar o perigo concreto. No fim das contas, o que essa evolução toda nos mostra é que a prisão preventiva é e sempre deve ser uma exceção, uma medida de último caso. E agora, as regras para aplicar essa exceção estão bem mais claras e rigorosas, buscando sempre aquele equilíbrio tão delicado entre a segurança de todos e a liberdade individual.